de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Meus irmãos, que a paz de Deus esteja em nossos corações. É com muita alegria que nós nos encontramos hoje com todos vocês, encarnados, desencarnados, e aqueles que nos acompanham pela internet. Leve aos corações de cada um de vocês o nosso abraço fraterno e que Jesus nos abençoe na noite de hoje. Bem, meus irmãos, o tema, o poder da fé, encontra-se no capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, do Evangelho segundo o Espiritismo. Iniciando esse capítulo, diz-nos o evangelista Mateus, no capítulo 17, itens 14 a 20. E levando a ele um homem, prostou-se aos seus pés de Jesus e disse-lhe: Senhor, tende piedade de meu filho que é lunático, que muitas vezes cai no fogo e cai na água. Levei-o até os seus discípulos, e eles não o puderam curar. E Jesus, olhando para os seus discípulos, disse: Raça incrédula, perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Traga-me aqui o menino. E trouxeram o rapaz totalmente em desequilíbrio, e Jesus, expulsando o demônio, imediatamente fez com que aquele jovem recobrasse a sua tranquilidade interior. Após aquilo, seus discípulos em particular questionaram Jesus dizendo: Senhor, por que nós não podemos curar? E Jesus disse: por causa da vossa incredulidade. Em verdade vos digo que se tivesseis fé do tamanho de um grão de uma mostarda, dirias a esta montanha: saia daqui, lança-te ao mar, e ela vos obedeceria, e muitas outras coisas vos seriam possíveis. Então, meus irmãos, nós vemos não somente nessa passagem, mas em outras que nós discutiremos na noite de hoje, a questão da credulidade, da confiança em Deus, da confiança na espiritualidade, na confiança do propósito no bem. Os seus discípulos que caminhavam com Jesus não puderam auxiliar aquele jovem que nos dias de hoje trataríamos como irmão em processo de obsessão. E Jesus, com toda a sua autoridade moral, com a sua confiança no Pai, expulsa o demônio, esclarece aquele espírito, e ele se retira de junto do jovem, fazendo com que a cura e o seu equilíbrio retomassem. E fica para cada um de nós a grande reflexão: será que nós temos esta confiança em Deus? Acreditamos na nossa fé, na doutrina espírita, na fé em Jesus Cristo, na fé na espiritualidade? Ou seremos como aqueles discípulos desatentos, que não tinham a fé nem do tamanho de um grão de uma mostarda, que fraquejaram, que não confiaram perante aquela situação em que poderiam ter auxiliado aquele jovem que sofria um processo de obsessão gravíssima? Mas vamos vendo mais na frente, e Jesus nos mostra isso, a cura de uma mulher com hemorragia. Então nós vamos ver o outro lado da moeda. Então nós vimos agora irmãos que, mesmo sabedores dos potenciais que tinham, não acreditaram em si mesmos e não puderam operar a cura daquele jovem. E vamos ver uma pessoa nesse momento que, tocando
o manto de Jesus fica curado de um problema de saúde que já carregava consigo há mais de 10 anos. Ora, uma mulher que padecia há 12 anos de hemorragia veio por trás dele e tocou-lhe a borla do manto, porque dizia consigo mesma: se eu tocar apenas em seu manto, serei curada. Voltando-se, Jesus disse: tem ânimo, minha filha, tua fé te curou. E desde aquela hora a mulher ficou curada. Está lá em Mateus capítulo 9, versículos 20 a 22. Essa passagem, ela tem alguns detalhes a mais em Marcos, em Lucas, mas Mateus ele resume essa prova de fé, de confiança em Deus e na espiritualidade. Ela creu que se tocasse apenas no manto de Jesus, ficaria curada. E muitas vezes nós precisamos ver, e muitas vezes vendo não cremos, não acreditamos. Quando sabemos que nas reuniões públicas de evangelho-terapia, os passes são realizados nesse ambiente, sem que nós nos apercebamos desse fato. As curas, as orientações estão sendo dadas nesse momento pela espiritualidade responsável por esta casa, que vai fazer, já fez 89 anos de trabalho no bem, de trabalho na caridade. 88? Vai fazer 89 em abril. Em abril faz 89 anos. Então, muitas vezes, se nós não adentramos ao passe, a gente acha que não foi ajudado. Nós achamos que o amparo não chegou até nós. E aquela irmã, vendo Jesus, apenas pediu que se tocasse no manto dele, ficaria curada. E ela ficou curada, de tal sorte que o mestre sentiu os fluidos que ele irradiava saírem dele e irem direto àquela irmã. E em Marcos nós vemos que ele pergunta aos seus apóstolos: quem me tocou? Porque eu senti uma virtude saindo de dentro de mim. E Jesus diz assim para ela: tem ânimo, minha filha, tua fé te curou. E quantas vezes nós não recebemos essa mesma mensagem da espiritualidade, através de uma página lida no início da reunião, através de um trecho do Evangelho, que nos concita a reflexão no ânimo. Tem de ânimo. A fé de cada um de nós aqui presentes fará com que a cura se realize em nossos espíritos. Mas muitas vezes nós não temos esse ânimo, porque nós não acreditamos, porque nós duvidamos, porque se ele não apareceu, que se eu não sentir aquela vibração, eu não estou recebendo ajuda. Está, meus irmãos, minhas irmãs, encarnados, desencarnados aqui presentes, a ajuda é constante. E eu costumo sempre falar que eu vejo muitos carros na rua, eu até acho bonito, com aqueles decalques, Deus é fiel. Eu acho isso muito bonito, mas eu ainda não vi. E se alguém tiver a ideia de fazer isso, eu vou ser o primeiro a comprar um, eu sou fiel a Deus. Eu não vejo isso. Eu só vejo que Deus é fiel. Muito bem, né? Deus é fiel. Duas possibilidades, né? Tá sempre do meu lado, é fiel, é corintiano, né? Mas eu não vejo, eu sou fiel a Deus. Eu acredito, eu tenho a fé em Deus e na espiritualidade, de que todas as dificuldades que estão acontecendo neste momento, na minha vida, serão vencidas pela minha fé, pelo ânimo que eu tenho. E quiçá ouviremos da espiritualidade estas palavras maravilhosas: tende ânimo, meus filhos, a fé de cada um de vocês operou a cura de que necessitavam. Em outra passagem, a cura de um doente de Hanseníase é uma outra passagem marcante nos evangelhos, nos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e João,
em que nós vemos no capítulo 8, no versículo 4, a seguinte passagem da cura de um ranceniano. Ora, descendo Jesus do monte, porque Jesus sempre estava em oração ao monte. Muitas vezes a gente não consegue subir ao monte da nossa elevação para com a espiritualidade. Grandes multidões o seguiam. Eis que um ranceniano, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, falando: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou curado de seu mal. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir-te de testemunho junto ao povo. Que oferta era essa? Era a fé. Ele foi curado pela fé. Então era um costume dos judeus naquele momento, quando tinham, uma cura ou alcançavam uma graça, ir até o templo e oferecer ali ao Deus que Moisés trouxe, Deus Jeová, o Deus Todo-Poderoso, uma oferenda em agradecimento àquela dádiva que eles haviam recebido. Mas vamos nos focar em a frase desse irmão: Senhor, se quiseres, pode me purificar. Será que se nós tivéssemos a oportunidade, meus irmãos, de estarmos presentes à frente de Jesus, nós diríamos isso para ele? Senhor, se quiseres, pode me curar? Ou a gente: me cura, Jesus, pelo amor de Deus, iríamos implorar? Ele não. Ele teve a consciência: Senhor, se eu tiver merecimento, que a cura chegue até mim. Se o Senhor quiser, pode me curar. E Jesus diz o quê? Olhando o seu psiquismo, vendo que ele havia passado pela prova da hanseníase, conhecida antigamente como lepra, e vendo que ele havia passado por todo aquele ensinamento, por toda aquela provação, e que havia chegado o final do seu karma, junto àquela doença, disse: quero, fica limpo. E ele ficou curado imediatamente, porque havia cessado a sua dívida, o seu karma, porque Jesus em nenhum momento derrogaria a lei de Deus. Jesus não iria curar aqueles que não merecessem. Jesus não iria tirar um fardo daquelas pessoas que mereceriam carregar aquele fardo. E ele disse: quero, fica limpo. Mas, e aí vemos a humildade de Jesus: não digas a ninguém, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e fazer a oferta que Moisés ordenou. Ele não pediu nem que se atribuísse a ele a cura daquela doença, mas mostrar que pela fé daquele homem, ele havia conquistado a sua saúde, havia conquistado a sua purificação do ponto de vista do corpo físico. Então, mais uma vez, meus irmãos, fica a reflexão, porque a fé ela está aliada à humildade, não à presunção. As pessoas confundem: eu tenho fé em mim, eu acredito, eu consigo, eu posso. E aí vem junto isso o orgulho, vem a vaidade e vem a presunção. E não é dessa forma. A fé, ela é aliada da humildade. Porque todo aquele que tem a fé verdadeira, ele acredita acima de tudo em Deus. Ele confia no plano maior que está acima dele. Como o nosso irmão ranceniano: Senhor, se quiseres, podes me curar. Quero, fica limpo. Bem, meus irmãos, nós vamos entrar na questão da fé espírita, que é a fé raciocinada. Então, qual é a definição que nós temos? Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, na folha de rosto do Evangelho, essa frase extraordinária do codificador: fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Essa é a fé inabalável. Porque é aquela fé que a ciência derruba,
aquela fé que um outro conceito vem e destrói, essa não é uma fé inabalável. Mas a fé espírita, raciocinada, que faz com que utilizamos a nossa lógica, utilizamos a nossa razão em acreditar não porque o Éder está falando, porque o Paulo Jorge comentou, porque nós lemos no Evangelho, mas a nossa lógica e a nossa razão se convenceram de que aquilo é o correto. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram, disse Jesus no episódio em que ele aparece aos seus apóstolos perante Tomé, que precisou tocar nas feridas do Cristo para acreditar que ele havia vencido a morte. Então, bem-aventurados cada um de nós que não precisamos ver esse mundo espiritual, que não precisamos ver espíritos materializados, mas acreditamos e que esse mundo ocorre paralelo ao nosso, que nos influencia, que de tão ordinário esse mundo acaba nos conduzindo nos nossos atos do dia a dia. Então essa é a fé inabalável, que aliada à ciência caminha com o progresso da humanidade, com o progresso da sociedade. Hoje nós vemos nas bancas de jornais, várias revistas, a cura pela medicina holística, a visão do homem integral. Joana de Anjos já dizia isso há muito tempo. Os espíritos amigos já falavam sobre isso há muito tempo, André Luiz. E hoje a ciência está descobrindo que nós já sabemos, com os estudos, desde a era da codificação, em que a questão dos fluidos são tratados pelos espíritos. Então nós só vemos a ratificação de uma prova firme de que a doutrina espírita caminha junto com a ciência em prol do progresso da humanidade. Então a nossa fé, a fé espírita, a fé raciocinada, é que nos consola, é que nós podemos ver esses desastres naturais e não devemos entrar em desespero. É que nós vemos essas chagas na sociedade e compreendemos que aqueles irmãos que causam esses danos na sociedade, todos eles são irmãos que merecem o quê? Os nossos pensamentos de piedade, de oração, que nós não vamos nos desesperar, que nós não vamos entrar em alucinação achando que a nossa sociedade está perdida. Nós acreditamos em uma sociedade melhor, mas que depende de quê? Da nossa confiança na evangelização, na mudança de comportamento de cada um de nós, perante a nossa família, porque nós somos fiéis a Deus ou não somos? Ele é fiel a nós. Eu sempre vejo nos carros. Mas nós somos fiéis a Ele? Sim, nós somos fiéis a Deus. Nós somos fiéis a Jesus. Então, se nós somos fiéis e acreditamos nisso, não estamos aqui perdendo o nosso tempo. Tanto somos fiéis que estamos aqui no domingo com chuva, procurando o quê? Refletir nas passagens de Jesus e acreditamos que a mudança do nosso comportamento pode melhorar a nossa sociedade através dos nossos filhos, através da nossa mudança de atitude no dia a dia. É dessa forma, meus irmãos e minhas irmãs, que nós vamos provar a nossa fé, que nós vamos demonstrar a fé espírita com o nosso comportamento, e não porque sabemos a codificação toda, porque já lemos as 16 obras de André Luiz, porque já lemos a série psicológica de Joana de Ângeles, porque já lemos todas as edições da Revista Espírita. Não, meus irmãos. É através do nosso comportamento, do que sai de dentro dos nossos corações e atinge os corações daqueles que convivem conosco. Porque senão serão palavras jogadas ao vento, serão levadas e não surtirão efeito algum. Então vamos ver lá em Paulo
o grande apóstolo dos gentios, um dos maiores perseguidores de cristãos da época de Jesus, também conhecido como Saulo de Tarso, que na entrada de Damasco, ao ver o Mestre Jesus, cai do cavalo. E quantos de nós já não caímos do cavalo, meus irmãos, minhas irmãs? Quantos de nós, através de uma doença, de um problema familiar, não acordamos para a realidade de nosso Senhor Jesus Cristo? Quantos de nós? E Paulo acordou. E olha o conceito que ele nos traz sobre a fé. Está lá na sua epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A fé é a substância das coisas desejadas, a convicção de fatos que não se veem. Essa é a fé. Dos melhores conceitos de fé que eu já li em toda a minha presente encarnação. A fé é a substância das coisas desejadas, a convicção de fatos que não se veem. Vamos trazer para a doutrina espírita. Eu nunca tive a oportunidade de ver espírito materializado, mas eu acredito que eles existem pelas comunicações, pelas mensagens, por toda essa gama literária que chegou até o nosso conhecimento, desde Allan Kardec, desde lá do século XIX até os dias de hoje. Então, eu não precisei ver para acreditar que esse mundo existe. E a substância das coisas desejadas. A gente, quando lembra de coisas desejadas, a gente já lembra em coisas materiais, né? Então, vamos imaginar aqui o que eu poderia pedir mentalmente, Senhor. Aí a gente, automaticamente, coisas desejadas. Eu queria uma viagem à Europa, um apartamento, vou trocar o meu carro, não, botar meus filhos numa escola melhor. Mas que coisas desejadas são essas que Paulo o apóstolo pede? Senhor, eu quero ser mais humilde. Senhor, eu quero ser melhor, não no sentido de ser orgulhoso, mas no sentido de trabalhar dentro de mim esse Deus interior que eu carrego. Porque se eu sou fagulha de Deus, eu também tenho um Deus interior. Então, Senhor, que eu possa ser melhor do que eu sou com a minha família, com os meus amigos, no meu ambiente de trabalho, que eu possa ser menos rabugento, menos avarento, menos reclamão, Senhor. Se a fé é a substância das coisas desejadas, então por que não utilizar a nossa fé, esse conceito, em benefício da nossa própria reforma interior, do nosso próprio crescimento moral? Por que jogarmos para coisas materiais se o nosso lado moral é deixado de lado? E aí nós vemos verdadeiros zumbis na sociedade. Pessoas que têm tudo do ponto de vista material, mas são verdadeiros zumbis do ponto de vista espiritual, porque passam fome, andam como mendigos do ponto de vista moral, porque não conseguem as coisas desejadas das virtudes para o seu crescimento espiritual, para o seu crescimento moral. Então, muitas vezes, nós vemos pessoas que têm tudo e são infelizes. E aí diz assim, dinheiro, ele não traz felicidade, mas ajuda muito. Eu já ouvi pessoas falar, ajuda, mas sem esse crescimento moral, sem a felicidade e a paz que o dinheiro não dá, nós não alcançaremos esse período de equilíbrio, esse período de paz interior, esse período de felicidade ou de momentos de felicidade que tanto almejamos. Por isso que Paulo diz que a fé é a substância das coisas desejadas. Tudo aquilo que eu creio, e se eu focalizar o meu pensamento nesse objetivo, eu tenho que ser menos rabugento. Vou elogiar minha mulher, não vou ficar reclamando da comida dela, né? Vou procurar aprender a fazer arroz também, porque ela só faz unidos venceremos. E eu gosto do arroz soltinho. Então por que eu não vou aprender para auxiliar ela nas tarefas domésticas? Ou então, né,
eu vou ser melhor com meu marido, ele chega cansado, eu vivo brigando com ele, porque ele larga a toalha no quarto, a gente não teve isso. Tem que ter aula para as crianças, somente para os meninos, né? Que não pode deixar a toalha molhada em cima da cama, né? Que a gente tem que ajudar nas tarefas domésticas, porque quando não passamos por isso, vamos sofrer na mão das nossas esposas no futuro, sendo chamados a atenção o tempo inteiro. São as nossas verdadeiros anjos da guarda, né? Que estão sempre chamando a nossa atenção. Então eu vou ser melhor. Com a fé que eu tenho, eu vou procurar ser melhor. Primeiro aonde? Dentro da minha família. Porque é na nossa família, nesta célula máter da sociedade, que estão os nossos maiores amores e os nossos maiores desafios. É ali, dentro do nosso lar. Não adianta ser bom dentro da casa espírita. Não adianta ser bom apenas lá na sociedade, no meu ambiente de trabalho, ser um bom cidadão, se eu não sou dentro de casa. Há pessoas que são santos na casa espírita e monstros dentro do lar. Prega-se a paciência e não se tem paciência. Prega-se o amor e não se tem o amor. Daí a dificuldade, meus irmãos, de estar aqui falando de coisas que nós precisamos melhorar muito. Né? Às vezes as pessoas dizem assim, porque as pessoas que falam na frente do microfone, que estão lá falando, né, tem uma evolução maior. Não, a gente deve mais, por isso que a gente tem que falar mais, tem que estudar mais, tem que falar mais porque a gente deve mais, tem que se expor mais, para que possamos refletir mais e mudarmos a nossa postura perante a vida, porque a vida é uma só. Não me apedrejem. Paulo Jorge está aqui para me defender. A vida é uma só, meus irmãos. Nós só trocamos de vestimenta. Somos imortais. Então não adianta, não. Eu vou deixar para a próxima encarnação. Nessa não dá para ser humilde. Nessa não dá, não tem paciência com meu filho. Eu não tenho mais saco com a minha esposa. Como eu acredito lá no Espiritismo, eu vou deixar para a próxima encarnação. E aí entra naquele velho erro. Por quê? A fila para reencarnar é imensa. É imensa. Segundo alguns dados, né? Existem 6 para cada um encarnado. 6 querendo reencarnar para cada um encarnado. Nós já chegamos ao que? Os 7 bilhões, não é isso? 6 vezes 7, 42, né? Eu nunca fui muito bom em matemática. É isso, né, Paulo? 42 bilhões esperando a chance que nós estamos tendo. E aí eu vou deixar para a próxima encarnação. E na hora que eu passar para o plano espiritual, agora não. Olha, agora eu vou reencarnar de novo, porque eu preciso melhorar. Vai ver a fila, meu irmão, minha irmã. A dificuldade é muito grande. O número de filhos vem caindo, os métodos anticoncepcionais, né? As pessoas vão adiando, e aí a fila vai crescendo. Então, se nós já somos sabedores desses fatos, por que adiar uma coisa que nós podemos resolver agora? Mas eu só fui descobrir o Espiritismo agora, eu não tenho mais força. Nunca é tarde para reformular as nossas atitudes perante o próximo. Nunca é tarde. Saulo de Tarso cai do cavalo, vira Paulo e se transforma no maior dos maiores, se não o maior apóstolo de Jesus. Vocês imaginem a fé desse homem voltando aos lugares em que ele atacava o cristianismo e agora pregava em favor de Jesus. O homem que foi apedrejado, que sofreu naufrágio, que viajou pela Europa, pelo mundo conhecido daquela região, levando a palavra de Jesus a todos os povos. O homem que cumpriu a sua missão perante o Cristo, numa única encarnação, conseguiu se reformular. Será que nós conseguimos fazer isso? Sim, nós temos esse potencial. Agora é preciso que acreditemos nesse Deus interior, no nosso poder de reação perante as adversidades. Eu costumo dizer que nós temos 2 caminhos a seguir. Eu olho a dificuldade, eu estava me lembrando de um passeio que nós fazemos todo ano com a nossa mocidade, né? Então, eu sou um evangelizador de jovens, muito caridoso, eu levo eles para as
subir pedra, descer, para valorizar. E a gente aproveita esses momentos de dificuldade para mostrar, ó, não desanimem, vamos enfrentar. Eu subo quase morrendo, mas eu ainda consigo, né? Então encarei uma pedra, o Parque Estadual da Serra da Tiririca, lá em Niterói, e levei eles. Então a primeira subida é para desanimar mesmo, que é a inclinação da pedra, mais de 90 graus, negativa. Então a gente tem que subir de 4 nessa pedra, mas depois a gente consegue alcançar e a paisagem é maravilhosa. Quem puder conhecer esse parque é extraordinário. E lá tinha uma evangelizanda nossa, com muito carinho, falou, eu não vou subir, tio Éder, a gente, quando chama de tio a gente fica, né, tio Éder, tá bom. Eu não quero mais subir. Ela olhou a pedra e falei, minha filha, a primeira dificuldade do caminho você já vai desistir? Olha aqui um garotinho pequenininho subindo aí, vamos em frente, nós temos força, vamos vencer. E eles subiram, uns se ralaram, outros conseguiram, chegaram até lá em cima, ficaram felizes, esqueceram até que tinham se arranhado um pouquinho, né, lá nas plantas e tal, e conseguiram. E a felicidade de cada jovem daquele em alcançar o objetivo nos serve de quê? De ensinamento para a nossa vida. Então, às vezes, vem uma dificuldade, eu nem tento, eu simplesmente falo, não dá não vou subir não, eu não vou encarar essa dificuldade não, Senhor. E aí a nossa fé vai por água abaixo, porque a gente começa a entrar na outra fase da reclamação. A gente reclama de tudo. Né? Se as coisas não saem conforme o nosso planejamento, vem as nossas lamentações. Eu fiz aquela prova para aquele concurso, eu não entrei, eu queria tanto ter entrado, Senhor, por que o Senhor não me ajudou? Mas será que você estava preparado para enfrentar os desafios daquele cargo, se você estudou realmente? Será que aquele cargo que você almejava era o melhor para a sua vida? Porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E nós queremos para ontem. Vocês já viram como é que os jovens são hoje na internet? Né? A página demora 3 segundos para carregar, já está ali agoniado, né? Mexe no mouse e fica para lá e para cá. A gente quer tudo para ontem e não é o tempo, não é para o nosso bem. Então tudo que acontece em nossa vida, e aí vamos retomar o que aquele nosso irmão ranceniano diz, se quiseres, Senhor, pode me curar. Jesus podia ter olhado para ele e ter dito assim, não quero. O que ele fez? Ele entregou, Senhor, olha, se for do meu merecimento, que eu possa ficar curado. E falamos nós, Senhor, se for para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, que essa dificuldade sirva de lição para as nossas vidas. Que eu aprenda com a dor, já que eu não aprendi com amor. Mas que eu tenha forças para não desistir perante as dificuldades que aparecem no meu caminho. Porque onde está a nossa fé? Vocês já viram um grão de mostarda, gente? Eu nunca tinha visto um grão de mostarda. Até que um dia eu vi. É metade de um grão de arroz. Fiquei envergonhado. Porque Jesus diz assim, se tiveres fé do tamanho de um grão de uma mostarda, isto é, metade de um grão de arroz, direis a esta montanha, que montanha que é essa? As nossas dificuldades. Saia daqui, vá para lá, e ela vos obedecerá. Um dia após o outro, a cada dia o seu mal. Jesus já nos fala sobre isso. Mas nós, com a nossa pressa, com a nossa ansiedade, queremos tudo para ontem. E se não dá certo, a gente diz o quê? Aquele centro é fraco. Eu vou sair lá dos trabalhadores. É um centro fraco, né? Eu fui para lá, já tinha problema. Estou apanhando 10 vezes mais depois que eu estou frequentando o centro. Agora você apanha sabendo porque está apanhando. Tem mais força para suportar as dificuldades. O triste é apanhar sem saber, né? Todo mundo aqui teve uma infância, ninguém aqui foi levado, não é isso? Então a mãe da gente dizia assim, não faça isso, né? E a gente ia lá e fazia. Aí quando vinha a coça, eu nem me revoltava com a minha mãe quando ela vinha me bater, né? E a educação de antigamente era interessante. Hoje tem até a lei da palmada, não pode mais bater em filho, né? Foi aprovada essa lei? Então, foi, né?
a lei da palmada. Na minha casa tinha uma correia atrás de cada porta de cada cômodo. Minha mãe dizia assim: correia não é santa, mas opera milagre, né? E quando eu fazia uma arte, eu já me preparava psicologicamente para a coça. Primeiro eu ia dar o cansaço na minha mãe, ela tinha que correr atrás de mim. Vem cá que você vai apanhar. Não vou, ter que me pegar. Porque eu já sabia que se eu corresse, ela ia ficar cansada, ela ia bater menos, né? Porque o braço ia cansar. E quando eu apanhava, eu não me revoltava com a minha mãe, porque eu merecia aquela coça. Mas quando eu apanhava, sem saber porque eu estava apanhando, nossa, batia uma revolta tão grande no meu coração, que eu ficava revoltado com a minha mãe ou com meu pai por causa da coça, porque eu não merecia ter apanhado, porque não fui eu que fiz a arte, né? Quando minhas irmãs faziam a arte lá e botavam a culpa em mim, 2 contra 1, a gente sempre perde. Eu ainda tinha fama de levado, que eu apanhava e ficava com raiva. Então vamos trazer isso para os nossos dias. Agora eu sei porque o sofrimento bate à minha porta. Então eu vou levantar a cabeça e vou seguir adiante. Como Jó lá no Velho Testamento: obrigado, Senhor, pelas desgraças que chegaram à minha vida. Ficou coberto, perdeu os 7 filhos, perdeu toda a sua produção de ovelhas, ficou coberto de chagas e mesmo assim agradeceu a Deus por todas aquelas dificuldades. Agradeceu e depois foi recompensado. A gente não. A primeira dificuldade que chega, a gente já começa a reclamar. Ah, não, hoje eu não vou lá no trabalhador, não, está chovendo. Ah, não, hoje eu não vou lá não, porque está fazendo sol. Ah, não, hoje eu não vou lá não, porque está ventando muito. E assim a gente vai adiando a nossa reforma interior. A oportunidade que Deus nos dá de avançarmos na nossa presente encarnação. Essa oportunidade aqui, meus irmãos, é única. Vejamos mais à frente, né, o que significa essa fé, da onde vem essa palavra? Do latim fides, fidelidade, do grego pistia. É a firme opinião de que algo é verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança que depositamos nesta ideia ou fonte de transmissão. Então a fé, segundo essa enciclopédia conceituada na internet, ela é a confiança sem prova. Sem prova. Por isso que Jesus disse: bem-aventurados aqueles que não viram e creram. E nós também dizemos, né? Nós acreditamos e não precisamos ver para crer, porque está dentro de nós a certeza de que a vida continua após o fechar do túmulo, de que existe uma esperança na vida futura, de que se eu, nesse momento, estou passando uma dificuldade, eu sei que essa dificuldade vai me acompanhar na presente encarnação, eu tenho que trabalhar, porque na próxima virei sem essa dificuldade. No dicionário Aurélio também vemos firmeza na execução de uma promessa ou de um compromisso. É uma crença religiosa, é uma confiança. Então a firmeza que cada um de vocês tem no trabalho, no dia a dia, na casa espírita, né? Acreditar de que é possível mudar a sociedade com as boas ações, com os bons atos. Por que o Espiritismo, as pessoas atacam o ponto de vista da reencarnação, mas as boas obras não dá para atacar? Como é que eu vou atacar as boas obras? Se Jesus curou no sábado, foi chamado de feiticeiro, filho do demônio, porque curou no sábado. O sábado, para os judeus, era proibido se curar. Não se fazia nada no sábado. Isso era uma lei. E Jesus curava no sábado e chamaram Jesus de filho do demônio. Se chamaram ele de feiticeiro, de ladrão, filho do demônio, né? Poxa vida, me chamar de macumbeiro, eu fico feliz da vida, porque ele foi chamado de tudo quanto foi nome, mas as boas ações calam a boca dos agressores, meus irmãos. São as boas ações. Uma vez, Chico Xavier foi tema de um debate na televisão, e um dos irmãos, muito conhecido, um padre muito famoso, né, pela sua forma jocosa de tratar temas polêmicos, disse: ah, o Chico é um charlatão.
Ele é um charlatão, mas é um bom homem. Destruiu o próprio argumento, né? Como um charlatão é um bom homem? Porque a caridade e os bons atos, né, são os maiores exemplos que nós damos à sociedade e aos nossos agressores, né, que são os nossos irmãos, que ainda vivem na ignorância, porque criam essa guerra religiosa desnecessária. Então a nossa fé, ela faz com que, com o nosso comportamento, possamos mudar a realidade da sociedade onde nós habitamos, onde nós vivenciamos o nosso dia a dia. No Evangelho, no capítulo 19, nós vemos um conceito muito bonito que Kardec nos traz. A fé é a mãe da esperança e da caridade. É a energia que impulsiona o homem na continuidade da sua marcha. Então, às vezes, a gente está ali fraco, em depressão, né? A depressão nós sabemos que tem ordem patológica, é uma doença séria, merece todo o nosso respeito àqueles que estão passando por esse momento. Mas a cura da depressão também se dá através do trabalho no bem. Porque os irmãos espirituais, que muitas vezes se ligam a nós no estado de depressão profunda, eles ou se tornam amigos nossos no trabalho no bem ou vão embora. Porque eu costumava dizer assim, as pessoas diziam assim, Éder, eu preciso trabalhar na mesa. Eu pegava um Perfex e um Poliflor para ela trabalhar na mesa. Meu irmão, você, mas eu tenho que educar minha mediunidade. Você está educando, você está aqui limpando com boa vontade, você está aqui no centro, está cuidando das crianças, você já está educando aqueles que estão te acompanhando. Ou ele vai te ajudar a trabalhar, ou ele vai embora. Porque ele não vai perder o tempo dele dentro da casa espírita, vendo você trabalhar, vendo a sua reforma interior. Então, nós também trabalhamos, nós temos essa energia voltada para o bem quando nós direcionamos. E aí nós entramos na questão dos fluidos. E as mães, todas as mães aqui presentes, a mulher ela já reencarna com isso. As mães principalmente, tá? Toda mãe é uma magnetizadora natural. Porque quando uma mãe vê um filho sofrendo, ela sofre junto, ela quer ver a cura do seu filho. Eu me lembro quando era criança, tive uma dor de dente terrível e morava em Maricá. E não tinha dentista naquele fim de semana. Então eu ia ficar com dor de dente sexta, sábado e domingo. Porque o dentista só trabalhava de segunda até quinta-feira. E aí minha mãe, em oração, colocou à noite a mão, né, direcionada na minha boca, do lado que o dente estava doendo, e pediu a Deus que a dor passasse. E a dor passou, meus irmãos. Porque naquele momento ela estava magnetizando. E cada um de nós podemos ser um magnetizador. Kardec era um magnetizador. Direcionar, e aí entra a fé divina nesse momento. Direcionar os fluidos, esse fluido cósmico universal que está ao nosso derredor, a nossa própria energia em benefício do próximo, benefício do trabalho no bem. Porque os apóstolos não conseguiram curar aquele enfermo? Porque não creram que tinham essa capacidade, que cada um de nós tem. Direcionar o nosso pensamento para o bem, para a cura. E vamos doar as nossas energias, como os irmãos fazem na Câmara de Paz, em benefício do próximo. E aí a cura se realiza. Porque Jesus diz, tudo aquilo que eu fiz, vós também podeis fazer. Sedes perfeitos como perfeito é vosso Pai Celestial. Então, se a perfeição está dentro de nós, se nós fazemos parte do Criador e temos as mesmas potencialidades relativas, evidentemente, podemos direcionar a nossa energia para o bem. Então, se alguma coisa acontece negativa em nossa vida, obrigado, Senhor, vou direcionar para resolver a minha energia no bem. Vai passar. Tudo passa. Tudo passa, meus irmãos e minhas irmãs. Jesus diz assim, lá em Mateus capítulo 6, 24 a 34. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas materiais vos serão acrescentadas. Mas muitas vezes nós invertemos, né?
Então eu vou atrás das coisas materiais primeiro. Se sobrar tempo, eu procuro as coisas espirituais. E aí as coisas vão andando tudo errado na nossa vida. Tudo errado. Por quê? Porque eu estou focando as minhas energias, utilizando a minha fé, né, numa polaridade errada. E aí a gente vê pessoas assim, por que para fulano tudo dá certo e para Beltrano não dá certo? Por quê? O nosso foco está errado. Se eu, e aqui nós temos vários tipos de energias no ambiente. Na casa espírita, energia positiva. Lá fora, diversos níveis de energia. Se eu estou concentrado nas energias do bem, vibrando amor, não me revoltando, não sendo a Maria vai com as outras, né? Se está todo mundo reclamando, eu reclamo também. Não, eu estou com o meu pensamento no bem, meu pensamento em benefício da minha reforma interior, em benefício da sociedade, eu vou atrair para a minha vida todas as coisas positivas que existem, porque eu sou filho do Criador. Eu tenho esse poder de atrair para a minha vida coisas positivas e coisas negativas. E aí o que a gente faz? A gente não é fiel, treme e atrai coisas ruins para a nossa vida. E aí começa a dar tudo errado. Mas por quê? Porque eu não acredito naquilo que eu prego. Eu não acredito naquilo que eu ouço na casa espírita, naquilo que eu leio no meu culto do Evangelho no lar. Então eu só vou atraindo energias negativas para a minha vida. E a culpa é de quem? Que aí a gente tem que arrumar uma bengala, né? Não, eu estou cheio de obsessor. Não, porque tudo da minha vida dá errado, é karma, é prova. E vai culpando Deus, e vai culpando o próximo. Esquece de que nós não nascemos para sermos infelizes, meus irmãos. Nós temos um propósito, sim. Resgatar os nossos débitos, sim, mas quem disse que tem que ser com sofrimento? Podemos passar por esta vida com alegria, com felicidade, com amor, a felicidade que o bem traz, a felicidade que ninguém tira de nós no trabalho do bem. Pergunte àqueles que trabalham na sopa, na distribuição das cestas básicas aqui, a felicidade que eles têm em chegar cedo, em descascar os legumes, de cozinhar, a felicidade daqueles que arrumam o salão, que preparam os salgadinhos, que dão amparo a todos aqueles que aqui adentram. É impagável essa felicidade, ninguém paga por isso. É uma felicidade que somente o bem dá a cada um de nós. Essa é a fé divina, meus irmãos. É o propósito direcionado no bem, aliado à nossa fé humana, ao nosso poder de vencer, ao nosso crescimento. E Paulo está dando... Conectar, vou entrar aqui, 7%, Paulo. Bem, meus irmãos, por que ainda reclamamos de nossa vida se somos felizes e não sabemos? Será que nós paramos para meditar na natureza? Será que nós, quando estamos envolvidos no nosso dia a dia, na nossa correria, olhamos à nossa volta, uma flor, os pássaros voando e agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos aqui, ou vivemos em reclamação? Não, aqui ninguém reclama, Não, aqui ninguém reclama. Aqui só tem espíritos passando por prova, expiação não. Expiação ninguém aqui passa, mas nós ficamos como esse rapaz aqui, essa figura, só tem problema na minha vida, e fica reclamando e não paramos para refletir. Nós temos 2 braços, meus irmãos, somos perfeitos, temos pernas, braços, e aqueles que reencarnam sem isso. Então, para a nossa reflexão nesse momento, eu trago para vocês, um vídeo para a nossa meditação. Um vídeo que fará com que a gente pense, pelo menos, o que nós estamos fazendo da nossa vida. E que nasceu sem braços e pernas, ao contrário de seus 2 irmãos que nasceram normais. Os pais de Nick achavam que ele iria ter muito pouco tempo de vida. Ei, eu não estava preparado.
Diante de todas as dificuldades, Nick acreditou no seu poder e mudou a sua história. Hoje, Nick tem mais de 20 mil links na internet e ocupa seu tempo com conferências motivacionais. Apesar de sua deficiência, duas coisas foram essenciais para sua vida: jamais desistir e ser feliz. Gostaram? Quem sabe techno? Chega um momento que você pensa que se mais uma coisa ruim acontecer em sua vida, você irá desistir. Neste momento você sente, isso vai ser impossível. Não vou superar. Vou demonstrar. Muitas pessoas pensam que quando eu caio, a vitória será quando eu levantar. Não é verdade. Vitória não é quando você deixa um vício que sai do seu corpo, sangue e da mente. Vitória não é quando as circunstâncias mudam. Vitória é quando o seu coração muda. Quando você põe um pouco de fé em Deus, tudo é possível. E Ele te dá forças para vencer nas dificuldades. Assim. Isso é Deus. Isso é Deus, meus irmãos. Que Jesus nos ampare, que nos dê força e que lembremos a palavra de Jesus, a sua promessa: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Graças a Deus, muita paz. Assim seja.